Olá, iluminados! Tudo bem? Tudo jóia? Quarta-feira de cinzas, fim do carnaval de 2026. Estamos aqui retornando às atividades. Hoje, muitas coisas passaram pela mente. Algumas delas são importantes, algumas delas não são tão importantes. Eu vi um grupo que eu recentemente adentrei de bate-papo filosófico, espiritual. Fui convidado por um amigo. Não vou citar nomes aqui porque a questão não é nomes. Mas fui convidado por esse amigo e participei de duas reuniões. E lá também encontrei outro amigo, uma pessoa também bastante iluminada. E o que eu vi lá foi um grupo de estudo que a cada semana se propõe a estudar um livro. E o livro fala de muitas coisas, fala de algumas situações, sobre espiritualidade. E essa questão da espiritualidade, para o grupo e para essa pessoa, esse segundo amigo, é uma coisa muito clara. Nós somos deuses. Em que sentido? Não no sentido humano. Somos deuses na nossa unidade, na nossa essência espiritual. Mas não é um Deus humano como nós costumamos pensar, uma humanidade que quer criar um Deus para justificar as suas atitudes. Não. Nós somos deuses no sentido espiritual da criação de uma entidade que criou tudo que é espiritual. Então, não há como você colocar nesse âmbito mais que uma entidade. Vários deuses. É um só. Vamos entrar na discussão do porquê é só um, ou porquê deveria ter mais, ou porque tem mais, porque alguém já escreveu que tem, ou porque muitas religiões são baseadas na pluralidade de deuses, cada um tem o seu, enfim. A questão não é essa. A questão é que para a metafísica só existe um Deus. E este é o único objetivo da humanidade em perceber-se. Mas por que então existe essa humanidade? Por que você está aqui falando sobre espiritualidade, sobre Deus? Se nem você é real, porque nada é real. Eu sou real. O Adriano aqui, ele é real. Ele é real para uma condição. E que condição? Essa condição humana. Mas Deus, o seu Deus não é um Deus perfeito, Deus de luz. Como é que você pode falar que você vai evoluir, que você vai passar de uma situação para outra, melhorar? Como é que isso funciona? Não funciona. Porque não há uma explicação sadia que explique a matéria. Não só a matéria, mas a mente humana. Não há uma coisa que satisfaça isso. Quantos estudos você tem disponível
disponíveis que falam sobre isso. Temos muitos estudos, muitas teorias, muitas implicações, mas no fundo ninguém sabe. Ninguém sabe explicar por que a humanidade, o ser humano, começou a pensar e vocalizar e usar o raciocínio e ter um desenvolvimento. Ninguém sabe. Fala um tal do gene, Fox P2, acho que é isso. E nesse momento você tem a habilidade humana, mas isso foi colocado por seres, por deuses, por alienígenas do passado, do presente, não interessa. O fato é que somos seres pensantes. Nós construímos tudo isso que nós vemos, tocamos, baseados em pensamentos, em raciocínios. Todo animal pensa de sua forma rudimentar, mas nós temos raciocínio, nós temos sentimento, o amor, coisas humanas, né, que nos separam da animalidade. Então, quando falamos de Deus, que Deus é perfeito, que Deus é isso e aquilo, nós estamos jogando nessa situação. Estamos colocando que Deus é um ser perfeito, que nós somos parte disso, mas não é o ser humano. Não é o ser humano. O ser humano, ele é muito bem feito em muitos aspectos, mas ele tem falhas terríveis. São as doenças, que nascemos com elas, são as diversas coisas que vemos que no mundo que são, nossa, não faz sentido. Mas o que eu quero chegar no ponto, que está difícil, né? É que naquela reunião havia um estudo, e falava-se desse estudo em que o homem, ele tem essa parte divina, né? Tem a parte divina, e tem o homem que é a parte animal, humana. Se o homem deixar-se levar pela parte humana, ele não será feliz, né? E se a parte humana deixar-se levar pelo homem, pelo verdadeiro, pelo divino, pelo nosso eu real, né, ele será feliz, porque é pleno. Mas isso é o quê? É uma questão de escolha, né? Então, nessa percepção do grupo, dessa pessoa, de mim, eu entendi o texto do estudo muito bem. Para mim ficou claro que não importa a sua escolha, independente dela, nós já somos um com esta unidade. Acabou. É apenas uma discussão para pessoas entenderem. Muitas pessoas aqui não alcançaram isso, mas são apenas imagens, né? E quando fala-se sobre isso, nós acabamos fazendo algumas melhorando a nossa percepção. Então, nesse grupo, uma pessoa questionou isso, porque existem duas versões, né? Existem duas versões e, francamente, não importa a diferença. O sentido
está além dessas definições. Então o ser humano tem essa mania de ficar procurando pelo em ovo, mas não, mas ali, aquela vírgula, muda o sentido, então deve ser alguma coisa que precisa ser estudada melhor. Não há o que ser estudado melhor. A verdade é essa, é uma unidade. Somos unidade. Apenas para o humano, para o mental, é que ficam essas questões. O humano fica procurando, ele tem que se justificar de todo jeito. Para ele falar, não, eu sou matéria, eu preciso disso, enfim, nós. E, não é isso. Nós já somos humanos. Nós já somos divinos. E o nosso humano está aqui. É temporal. Uma hora nós vamos partir. Vai acabar. E entender isso é libertador. Porque você libera o seu ego da responsabilidade de ficar pensando no futuro o tempo todo. Porque o futuro já está pronto. Então você apenas vive feliz. Você vive feliz porque você sabe que o seu futuro e o nosso destino é sermos felizes. Não importa se você vai querer que o seu divino seja compreendido pelo humano ou que o humano prefira ficar aqui preso à matéria. Não importa. Uma hora você vai perceber isso. Quanto mais rápido isso acontecer, melhor. Mas vai ser, é inevitável. Agora, explicações que muitas vezes nós queremos, explicações lógicas, elas nunca vão chegar a um lugar sadio. Porque sempre terá uma teoria nova. Sempre vai aparecer alguém com uma ideia nova. Mas e se fosse assim? Mas e se acontecer isso? Percebe? Então esse amigo que participava desse grupo, ele decidiu se abster. Ele colocou no grupo que se afastaria até que terminassem os estudos. Porque ele não precisa mais, ele já entendeu. Ele já entendeu. E ele não está lá para convencer ninguém, assim como eu. Da mesma forma, eu me identifico com isso. Não estou lá para defender ninguém, para mostrar a verdade para ninguém, para esfregar na cara de ninguém essa regra. Né? Não é meu objetivo, não. Meu objetivo é viver. E viver bem, no sentido de ficar com a minha mente tranquila, como eu tenho conseguido. Ah, mas você não está tendo evolução financeira, você não está tendo isso e aquilo. Não é meu objetivo. Não é meu objetivo. Eu vivo pela necessidade. Se eu preciso de alguma coisa, Deus me provê de uma forma. Deus, vamos falando assim, o Adriano ali, coitadinho, ele tá tão bonzinho, eu vou julgá-lo e ele merece. Não é isso. Não se trata disso. Se trata de uma percepção de que esta matéria, ela tem algumas regras, e há muitos estudos sobre isso, e uma dessas regras é que você, quando está em equilíbrio, você tem mais facilidade para conseguir as coisas. Eu preciso de alguma coisa, de alguma forma essas coisas serão direcionadas. É isso. Se trata disso. Não é uma questão de julgamento de nada.
Então a pessoa se afastou do grupo e provavelmente farei o mesmo, porque eu já deu para perceber que é isso, é somente um grupo e as pessoas vão para aprender alguma coisa. Eu fui lá para ver se agregava alguma coisa. Por enquanto. Oba! Essa não tem açúcar, hein? Puxa vida, vai ter que ficar para. Faz um Pix amanhã ou depois, tá? Tá bom. Amanhã ou depois, R$10. As duas do DDT 11, tá? É. Pix depois. Tá jóia, ó. Eu vou te dar um presente também aqui, ó. Vai te ajudar aí. Ajudar todo mundo. Não é sobre dinheiro, hein? Talvez seja como você trata o dinheiro. Exatamente. Não deixar ele tomar conta de você. É isso aí. Prosperidade não significa ter dinheiro, significa saber administrar. E sabedoria. Eu acabei de fazer uma coisa que eu faço aqui. Alguns livros do meu amigo Darcy, eu faço uma doação quando eu sinto que a pessoa vai aproveitar de alguma forma. Então, é isso. Então, gente, é isso. Mais um vídeo comprido, grande. Peço desculpas a quem perdeu o seu tempo e agradeço a quem usou o seu tempo. Um abraço.